galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem aqui já pegou algum exercício de probabilidade e se confundiu entre o que fazer? Porque hora aparecia, eu quero a probabilidade disso ou isso, e depois aparecia, eu quero a probabilidade disso e isso. Se esse conectivo ou e já fez confusão na tua cabeça, então esta aula é especialmente para vocês. Roda a vinheta que a gente vai trabalhar exatamente com isso. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar hoje com uma aula novamente de probabilidade, porém especificando algumas coisas. Então é claro que primeiro eu preciso que o conceito formal de probabilidade e alguns nomes estejam bem na tua cabeça. Portanto, quem ainda não assistiu a primeira aula de probabilidade, corre lá e primeiro assiste ela, certo? Vamos lembrar rapidinho aqui, ó. Eu coloquei no quadro o lançamento de um dado honesto. Lembra que um dado honesto é aquele dado de todas as faces tem a mesma chance de ocorrência. Destaquei aqui tudo o que pode acontecer no lançamento de um dado e ao todo, dado normal, aquele cubo, a gente passa a ter lá 6 elementos no que a gente chama do que mesmo? Do nosso espaço amostral, certo? Daí eu destaquei aqui alguns eventos. Sair par, destaquei todos, chamei de A e a gente tem um total de 3 elementos nesse evento A. Evento ímpar, a gente tem 3 elementos. Evento sair primo, a gente passa a ter 3 elementos também. E um evento aqui maior do que 4, a gente passa a ter exatamente 2 elementos. A partir daí, eu quero que a gente calcule a probabilidade de sair par ou ímpar, sair par ou primo, sair par e primo, sair par e maior que 4. Antes de eu destacar no quadro tudo para vocês, olha aqui, ó, eu vou sair e se tu quiser, tu dá um print na tela agora, tu dá um pause no vídeo e vai primeiro tentar resolver. Será que tu vai chegar na resposta correta ou será que alguns detalhes vão ficar aí em abertos? E é isso que eu quero que vocês compreendam. Então vamos junto agora trabalhar com esses detalhes. Maravilha? Vamos primeiramente fazer o que a gente já fez numa aula anterior. Olha aqui, ó. Suponha que eu quisesse a probabilidade de sair número par. Seria o quê? Seria exatamente probabilidade de A, que nos daria 3/6. Quem quiser simplificar, fica meio. Para B, probabilidade de B seria também 3/6, que vai dar meio. Para quem está perdido, assista a primeira aula. Número de elementos do evento dividido pelo elemento do espaço amostral. E aqui, maior que 4, probabilidade do que a gente chamou de evento D, 2/6, que daria 1/3, certo? Não foi isso que eu perguntei, mas não custa calcular aqui para a gente começar. Olha a primeira pergunta. Eu quero que saia par ou ímpar. Eu vou destacar algo que é importante, que seria isso aqui, ó. Par ou ímpar. Professor, eu lembro desse ou de uma aula que eu já assisti sua, aquela aula que falava do princípio multiplicativo e princípio aditivo. Maravilha! É aula lá do que mesmo? De princípio fundamental da contagem. Nós já vimos essa ideia do ou lá em análise combinatória. Professor, então fica fácil, porque esse ou vem da ideia da soma. Então, como a gente já calculou separado aqui, a gente pode somar isto direto. Quer ver, professor? Vou fazer diretão lá. Olha aqui, ó. Probabilidade de sair par é o evento A. Então, ficaria probabilidade de A ou é mais probabilidade de sair ímpar é o B. Probabilidade de B. Então, vai ficar, na verdade, 3/6 mais 3/6, que vai dar exatamente 6/6, que é 1. Maravilha! Fechou! Por quê? É meio óbvio, no dado, se sair ou par ou ímpar, fecha o total, ou seja, vai fechar 100%. Nossa, professor, show de bola! Então, vamos fazer aqui embaixo igual, ó. Novamente, sair par ou primo. Se a gente usou o ou como soma, vamos lá, fazer a mesma coisa. Sair par, evento A. Deixa eu somar aqui então, ó. Então, sair par, evento A. Sair primo, a gente chamou de evento C. Então, probabilidade C. Vai ficar aqui 3/6 mais 3/6.
e vai fechar 6 para 6, que dá 1. Perfeitinho, professor, que massa, fácil de fazer. Cuidado, tá errado. O primeiro tá certo, porque quando eu jogo um dado, só tem par ou ímpar para sair. Agora, se eu jogar um dado, eu tenho a certeza que quando cair a face voltada para cima lá, eu vou ter um par ou um primo. Olha aqui, ó, pares, vamos destacar aqui junto, ó. Pares seria o 2, o 4 e o 6. Números primos, tá aqui destacado, ó, seria o 5, o 3, opa, e o 2. Então agora, com isso aqui destacado, eu te pergunto, ao jogar o dado para cima, qual de verdade é a chance de sair par ou primo? Não é 100%. A chance, na verdade, é 5, que está ali destacado, para o total dos 6. Então tem um pequeno problema neste ou aqui. Este ou não é só fazer essa soma igual a gente acabou de pensar, tudo bem? Então toma cuidado com isso. Por que que não é isso, professor? Porque esse ou está fazendo referência a eventos. E o que é um evento mesmo? Evento é um conjunto, não esqueça disso. E lá em conjuntos, quando a gente usa a ideia do ou, é a ideia do quê? É a ideia da união. Então, quando eu pergunto para vocês, sair par ou ímpar, na verdade, simbolicamente, a gente está vendo isso aqui, ó, a probabilidade de A união com B. Maravilha? Então, aquele ou, ele remete à ideia de união. Vou até anotar assim, ó, é a probabilidade da união de eventos. É isso que ele quer nos dizer quando trabalha com aquele ou, certo? Aquele ou já no sentido de calcular a probabilidade. Porque eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa, essa alguma coisa a gente usa evento, evento é conjunto. Então essa ficaria estrutura. Então aqui seria a mesma coisa. Aqui eu estou buscando, na verdade, a probabilidade de A união com C. Ótimo. Professor, beleza, mas união não é juntar todo mundo? Por que não dá certo? Porque daí vem um pequeno detalhe. Muitas vezes, igual aconteceu aqui, ó, exatamente neste ponto aqui, a gente encontrou o quê? Uma interseção. Quando a gente faz a união entre conjuntos, no caso aqui, união entre eventos, se eles têm se eles têm elementos repetidos, eles não vão entrar na resposta mais de uma vez. Ou seja, tu tem que descontar a interseção. Então, eu posso até criar uma fórmula para vocês. A fórmula seria assim, ó, probabilidade da união é a probabilidade de um evento mais a probabilidade do outro evento menos a probabilidade da interseção desses eventos. Como neste caso aqui, ó, o que acontece? Esses dois aqui, eles não têm interseção, porque, ó, ou só tem par ou só tem ímpar. Até para anotar aqui, ó, a interseção com B é vazio. Por causa exatamente desse detalhe, significa que a soma deu perfeita. Quando a gente tem quando a gente tem interseção entre conjuntos, e esses conjuntos, na verdade, não mostram nada em comum, ou seja, a interseção deles é vazia, a gente chama de conjuntos disjuntos, beleza? Conjuntos disjuntos. Mas aqui são eventos. Nesse caso aqui, ó, então eles são eventos, nomes que podem aparecer em prova, beleza? Mutuamente exclusivos. Então fique esperto com o nome. Então quando tu tiver eventos mutuamente exclusivos, são eventos que a soma deles já remete direto à união. Por quê? Porque não tem o que descontar. Agora, esses caras aqui, a união deles não vai ser só a soma, porque eles não são eventos mutuamente exclusivos. Vamos pensar junto aqui, ó. A interseção entre A e C passa a ser o quê? Existe algum número que ao mesmo tempo seja par e primo? Sim, ó, o número 2. Então a gente tem uma única estrutura. A interseção passa a ser esse conjunto unitário. Ou seja,
número de elementos de A interseção com C passa a ser exatamente 1. E daí, se eu for calcular esta probabilidade de A interseção com C, é 1/6. E daí, olha o que ficaria aqui, ó, seguindo a mesma lógica. É a soma menos a interseção. Então, vamos lá. Seria aqui, ó, 3/6 mais 3/6 menos a interseção, que é o quê? 1/6. Daí, sim, a gente chega na resposta 5/6. 3 mais 3, 6, menos 1, 5. Repete o denominador, 5/6. Probabilidade da união de eventos. Apareceu esse ou, fique muito atento, porque tu está fazendo a união e não está simplesmente interpretando um exercício de análise combinatória. São coisas separadas, muito cuidado com isso, tá bom? Deu para compreender essa ideia? Vamos pensar agora no nosso próximo item, na nossa próxima situação. Sair par ou primo. Olha o que eu mudei. Apenas sair par e primo. Agora a gente vai fazer o uso do conectivo e. Ah, professor, agora eu também pensei em alguma coisa que tu já deu numa aula. Princípio multiplicativo. E a gente vai multiplicar. Será? Vamos tentar fazer o teste, igual a gente fez aqui, ó. Sair par e primo. Então, se eu estou pensando em multiplicação, sair par e primo, vou fazer isso aqui, ó. Probabilidade do evento A vezes probabilidade do evento C. Probabilidade de A, vou pegar simplificado aqui porque a gente vai multiplicar, é meio. Então, aqui ficou meio vezes probabilidade de C, também é meio, e a resposta gerada foi 1/4. Por que eu uso o exemplo do dado? Em prova, pode ser que apareça, e com certeza vai aparecer, exemplos mais difíceis, tá bom? A gente começa a estrutura com esse exemplo do dado, porque ele é visível, tem uma quantidade pequena de elementos, então é fácil de perceber. O que significa de verdade sair par e primo? Pare e pense, ó, sair par e primo. A ideia do e remete à ideia de ser ao mesmo tempo, ou seja, a ideia do e remete à ideia da interseção. Isso já foi, na verdade, calculado. Será que vai dar 1/4 mesmo? Não vai, olha aqui, ó, nosso último exemplo, a probabilidade da interseção é 1/6. Eu quero que saia par e primo. Quando eu peço par e primo, é ao mesmo tempo. Não é o ou é tanto faz. Par ou primo, tanto faz, pode aparecer o número par ou o número primo, que ao todo foram 5 elementos. Agora eu quero exatamente qual é o número que é par e primo ao mesmo tempo. Apenas o número 2. Então significa, na realidade, que este e, ele indica o quê? Uma interseção. O que nós estamos buscando aqui não vai nos gerar a resposta 1/4. Essa multiplicação deu errado, porque eu consigo interpretar e entender que o que ele está buscando, na verdade, é a probabilidade... Deixa eu colocar mais embaixo aqui para colocar o título para vocês. É a probabilidade da interseção de eventos. Então, vamos colocar de novo aqui, ó. Ele quer a probabilidade da interseção entre A e C. E aí já foi calculado, a interseção é um elemento só, tem um apenas aqui para o total de 6 lá do nosso espaço amostral. Então, na real, isso aqui vai dar 1/6, por isso que aquilo está errado. Então, este E remete à interseção. Não esqueça, tu está trabalhando com conjuntos. Vamos deixar isso anotado aqui para vocês não esquecerem. Então, a hora que aparecer esse E, vai ser, então, a probabilidade da interseção. Interseção de eventos. Maravilha, certo? É isso que eu quero que vocês guardem. Então tem diferença entre e ou. Ou é união, e é interseção. Tem diferença no contexto, se eu vou trabalhar com análise combinatória ou probabilidade. Cuidado com isso. Professor, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Como é que eu consigo melhorar essas minhas dificuldades? Fazendo muito exercício. Não tem uma fórmula mágica para trabalhar com probabilidade. Eu mesmo, que dou aula há bastante tempo, eu pego muitos exercícios e eu muitas vezes demoro a conseguir fazer.
coisas que infelizmente numa prova a gente não pode se dar esse luxo. Por que que muitas vezes eu demoro a fazer? Porque eu não sei a parte matemática? Não, porque a interpretação ela vai complicar. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, melhor vocês vão fazer. É um tipo de matéria que não dá para deixar só para o finalzinho do ano para estudar, ela tem que ser treinada sempre, a todo momento, até porque ela vai gerar muita interpretação e te dar muita ideia para outros exercícios, até inclusive de outras matérias. Então faça muito, tá bom? Faça muito. Não fechei ela ainda, vamos só terminar com mais alguns detalhes aqui. Já entendi então que esse E é a minha interseção. Então vou fazer direto de baixo ali com a interseção. Vamos pegar aqui, ó, vou fazer lá. Par E maior que 4. Par, então eu quero aqui a probabilidade de sair a interseção com D. Esta probabilidade que eu quero. Então vamos achar esta interseção. Vamos lá, ó. A interseção com D vai ser quanto? O que que tem de comum entre A e D? Existe algum número em comum? Ó? Existe, que é o número 6. Então, a resposta para isto aqui é o conjunto unitário formado pelo número 6. Ou seja, número de elementos de A interseção com D é exatamente 1. Então, a resposta para esta probabilidade, ela passa a ser 1, que é aqui, para o total do nosso espaço amostral, que é 6. Deu para compreender a ideia? Fiz direto. Professor, mas eu estava vendo tu fazer aí, eu percebi um detalhe. Porque tu pediu lá no início da aula para a gente fazer tudo de uma vez só, e eu já tinha tentado multiplicar. Quando eu multipliquei, olha o que aconteceu, professor. Eu fiz assim, igual o senhor fez de roxo ali. Quer ver? O senhor é ruim, né? Igual você fez de roxo ali. Olha aqui, ó. Probabilidade de A vezes probabilidade de D. Probabilidade de A, simplificado aqui, 1 sobre 2, vezes probabilidade de D, simplificado, 1 sobre 3. Ô, louco, rapaz, deu a mesma coisa. Olha aqui, ó, a probabilidade da interseção, ela foi igual à probabilidade da multiplicação. Professor, mas agora eu fiquei curioso, porque foi só uma coincidência ou tem alguns casos específicos que isso acontece? Vamos lá. Primeiro passo. E é interseção. E é interseção, porque eu estou trabalhando com conjuntos. Então, a probabilidade da interseção vai ser representada por esse E. Porém, existem alguns eventos, e eu vou destacar este nome aqui, ó, que são chamados de eventos independentes. Maravilha. Esses eventos, que são chamados de eventos independentes, quando a gente calcula a probabilidade da interseção, é a mesma coisa que multiplicar as suas probabilidades individuais. Ou seja, eu vou usar com letra A e B mesmo, para não ficar especificamente nesses dois exemplos. Mas a ideia é assim, ó. Quando a probabilidade de A interseção com B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, quando esta coincidência ocorrer, a gente tem o que é chamado de eventos independentes. Professor, por que isso acontece? Tem uma explicação a mais para isso, mas nesta aula a gente não tem muito mais tempo, já estamos esgotando o nosso tempo de aula, já tá aí cheio de coisa na cabeça, não está aguentando mais eu falar. Então, isso tem uma dependência do que a gente chama de probabilidade condicional, que, óbvio, teremos aula de probabilidade condicional, não se preocupe quanto a isso, tá bom? Mas o que eu preciso nesse momento é que tu guarde essa palavra, eventos independentes. Se a prova fornecer no enunciado, considere tal coisa, considere que os eventos são independentes, tu pode simplesmente multiplicar as probabilidades e vai achar a nossa probabilidade da interseção, beleza? Fique muito atento quanto a isso. É uma informação importantíssima. Então, o que eu quero que vocês guardem mesmo? Ou e E. São coisas diferentes. Ou remete à união, basta somar.
basta somar e descontar a interseção. E remete à interseção. Só que em alguns casos eu posso multiplicar direto, são casos que são chamados de eventos independentes. Maravilha? Quadro inteiro anotado, quem quiser ir tira um print do quadro agora, porque lembra o que a gente tem? Agora a gente tem desafio. Não sai daí que o desafio... Sai o desafio, essa questão eu só adaptei ela, escrevi ela mais curta aqui, mas foi uma questão que caiu na prova da UEL, Universidade Estadual de Londrina, para quem não conhece. Maravilha? É uma questão que falava lá, inclusive, do joguinho Jumanji. Alguém já assistiu esse filme? O filme mais antigo, lá com o Robin Williams. O cara entra no jogo, fica na mata e ele só vai sair lá da selva quando alguém tirar uma soma de dados 5 ou 8. Exatamente isso que a prova da UEL traz, toda contextualizada. Eu coloquei aqui de maneira mais simples. Ao lançarmos... Opa, ficou ruim aqui. Ao lançarmos... Ficou meio caipira, né? Ao lançarmos 2 dados honestos, com a probabilidade de obtermos faces voltadas para cima que somadas gerem 5 ou 8. Maravilha? Desafio na tela, vai responder aonde lá? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Espero vocês, até a próxima, fechou?